Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, como eu tinha combinado com vocês, hoje eu quero trazer um assunto um tópico, eu chamei de tópico especial, né? Porque é um assunto que não está na ementa da nossa disciplina, mas é um assunto bastante interessante, bastante atual, né? Que obviamente está relacionado à ciência e engenharia de materiais, né? E mostra, na verdade, um pouco das inúmeras possibilidades que nós temos aí hoje em dia, né, e cada vez mais da aplicação de materiais em diferentes áreas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre materiais inteligentes, né, e mais especificamente a aplicação desses materiais inteligentes na medicina, né. Então, nós temos um grande número de classes de materiais hoje em dia que são utilizados como sensores e também como atuadores na medicina, né? Mas o que leva ao desenvolvimento desses materiais, né, para essas aplicações? Então as pessoas elas estão cada vez mais com a expectativa de vida aumentada, né? Então as pessoas tendem a viver mais, né? Têm condições melhores para viver, então elas acabam alcançando aí uma idade elevada, né? Com a idade é comum também que algumas doenças degenerativas elas acabem se desenvolvendo, né? Então a gente tem desde doenças como mal de Alzheimer, né? Até doenças relacionadas a ossos, né? Como artrose, osteoporose, hérnia de disco, o glaucoma, né? Uma doença que afeta aí a visão também está relacionado também é uma doença degenerativa, né? É algo que não dá para reverter e vai ao longo do tempo piorando, né? E aí que entram os materiais inteligentes, né? Eles vão ser bastante úteis tanto no diagnóstico dessas doenças quanto no monitoramento da evolução dessas doenças, desses quadros clínicos, na terapia, na reabilitação, em alguns casos, quando cirúrgicos, né, os materiais também acabam ajudando bastante. Então, daí, né, o motivo do desenvolvimento desses materiais e como eles podem ajudar nessas situações. Atualmente, têm sido utilizados tantos materiais rígidos, né, como materiais metálicos ou cerâmicos, por exemplo, e também materiais flexíveis, né, que seriam mais os materiais poliméricos ou mesmo os compósitos poliméricos, né? Esses materiais têm que ter algumas características, né? Tem que ser materiais biocompatíveis, sensíveis, né? Duráveis, né? A gente vai ver que essa sensibilidade, na verdade, ela tem diversos aspectos, né? O material ele pode ser sensível à temperatura, ele pode ser sensível a uma carga que ele receba, ele pode ser sensível a uma reação química, né? Então tem vários tipos de sensibilidade. Então nós temos os semicondutores, metais e ligas, os polímeros, os hidrogéis e também os materiais cerâmicos sendo bastante empregados hoje em dia na medicina, né? E aí eu vou mostrar para vocês no finalzinho o artigo que eu usei como referência. É um artigo muito interessante, eu vou disponibilizar ele aqui no Moodle também. E ele é um artigo extenso, né, bastante longo, e ele fala aí de diversas aplicações de diversas classes de materiais na medicina, seja como sensores ou como atuadores, né? E aí ele acaba dividindo um pouco esses materiais, né, em materiais utilizados em terapia, né, sejam materiais usados de forma externa, né, ou materiais implantáveis, como e-cápsulas, por exemplo, para liberação de medicamentos no interior do corpo, os materiais usados de forma externa, né, adesivos para a pele que vão liberar medicamentos, por exemplo, né. Temos os materiais usados no diagnóstico, né, de doenças, materiais utilizados externamente, né, ou vestíveis, que seriam esses wearables, né, são utilizados externamente, sensores eletrônicos colocados na pele, né, ou mesmo implantáveis, né,
eletrodos, e-cápsulas, olho biônico, né? Tudo isso é implantável. E ainda tem os dispositivos aqui utilizados no tratamento, né? Sejam eles implantáveis, né? Como o marca-passo, por exemplo, né? Ou vestíveis, né? Wearables, como uma prótese, né? Uma prótese de mão, né? De dedo, por exemplo, né? Robotizada ou não. Legal. Vou falar, obviamente que eu não vou falar sobre tudo que tem no artigo, mesmo porque eu quero despertar o interesse de vocês para darem uma olhada no artigo, e também porque ele era muito extenso. Se eu fosse falar sobre tudo, ficaria muito grande esse vídeo, mas eu quero falar de algumas classes de materiais bastante interessantes. Então nós temos uma classe de materiais que são os materiais denominados piezoelétricos. O que é um material piezoelétrico? É um material que quando ele recebe, por exemplo, uma pressão mecânica, né, quando ele é deformado, ele emite como resposta uma corrente elétrica, ele gera uma corrente elétrica como resposta, né? Aqui, ó, como exemplo, a gente tem um sensor, né, que vai monitorar a pressão lá cardíaca, né? E esse sensor ele é baseado em um filme fino piezoelétrico. Então é como se eu tivesse um dispositivo, esse dispositivo ele é recoberto aqui com um filme fino. Quando a gente fala de filme fino, é como se fosse uma película ali de um material, né? Fina, extremamente fina, né? Um filme realmente. E ele, diante dos estímulos aqui mecânicos, né? Da deformação promovida pela movimentação aqui do interior do corpo, ele vai conseguir gerar corrente elétrica para monitorar esse funcionamento aí do coração, né? Tem um outro tipo de aplicação de material piezoelétrico bastante interessante também, que é um adesivo, né, colocado na pele. Esse adesivo ele é feito de um material polimérico, que é o PET, e ele tem sobre ele, né, sobre esse adesivo de PET que vai ser colado na pele, ele tem o titanato zirconato de chumbo. O titanato zirconato de chumbo é um material piezoelétrico. Tem até aqui ó, a estrutura para a gente dar uma olhada, né? Ó, átomos de chumbo, oxigênio, titânio, né? Então eu tenho ali as estruturas cristalinas do titanato zirconato de chumbo. E aí o que acontece? Quando eu colo esse adesivo aqui no pulso, né, do paciente, eu vou conseguir detectar, ou mesmo aqui, né, numa máscara, por exemplo, eu consigo detectar tanto a respiração, né, esse tensionamento do material permite que sejam geradas sinais elétricos, né, que vão me dar indícios do comportamento tanto da pressão, né, quanto da respiração do paciente, né, da pressão arterial e da respiração. Então esse ato de se deformar, esse material quando ele se deforma, ele emite sinais elétricos, né, que permite que eu faça essa verificação. Tem alguns materiais também que são sensíveis, tem uma sensibilidade química ou mesmo a sensibilidade de gases, né? Esse exemplo aqui, o autor chamou de capa eletrônica flexível movida à transpiração. Então, é um adesivo colado na pele e a partir desse adesivo vão ser monitoradas várias coisas, né? Como a glicose, a ureia, o pH. E esses dados aqui, né, graças à internet das coisas, a gente consegue enviar esses dados por Bluetooth para um dispositivo que tem ali uma interface com o usuário, então o usuário consegue ver esses dados que estão sendo monitorados. Esse adesivo aqui, ele é uma mistura de várias coisas, né? É uma matriz de células de biocombustível com uma matriz de sensores, um substrato, né? O adesivo em si, ele é um polímero, que é a poliimida, e também tem um módulo ali microfluídico para coletar o suor, né? Então, bastante interessante. Quando a gente fala de visão, né, existem algumas lentes de contato inteligentes que têm sensores para detectar a glicose nas lágrimas, né? Então, como que isso é feito?
Eu tenho um sensor de glicose, que nada mais é do que um canal de grafeno. O pessoal tem falado muito em grafeno hoje em dia. É um canal de grafeno padronizado em eletrodos de drenagem e uma fonte de cromo e ouro, né? Então eu consigo ali, através das lágrimas e desses materiais juntos aí, detectar quanto de glicose tem nas lágrimas, provavelmente relacionada a alguma doença ocular, tá? Os stents são bastante famosos, né? Os stents, quando eles são feitos de nitinol, o que é nitinol? É uma liga de níquel e titânio. Esse material, né, o nitinol, por exemplo, é chamado de Shape Memory Alloy. O que significa isso? É um material com memória de forma, né? Então, qual é a ideia do stent? Geralmente ele é utilizado para desobstruir veias, né, vasos sanguíneos. Ele é colocado no interior do corpo e quando ele atinge determinada temperatura, ele consegue se expandir, né? Ele é colocado na veia, vamos dizer assim, fechadinho, e quando ele está lá dentro ele consegue abrir para abrir ali a passagem do sangue pela veia, né? Expandir a veia para que o sangue passe mais livremente, né? Então, ó, esse metal de memória de forma, que é o nitinol, ele tem uma temperatura de memória muito próxima da temperatura do corpo, né? Então ele se expande para abrir artérias obstruídas. De uma forma geral, o que são as ligas com memória de forma, ou Shape Memory Alloys? São materiais metálicos que têm a capacidade de, depois de serem deformados, voltar ao estado inicial como resultado do aumento de temperatura, do aumento de pressão ou de outras condições de tensão, né? Legal, tem algumas ligas bastante interessantes, né? Então, níquel-titânio, que é o nitinol, cobre, zinco, alumínio, cobre, zinco, níquel, prata, cádmio, ouro, cádmio, cobre, estanho, cobre, zinco, níquel, alumínio, ferro, platina, magnésio, cobre, ferro, magnésio. Então, cada uma dessas ligas possui essa característica de memória de forma, né? São Shape Memory Alloys, tá? Bastante utilizados também os materiais nesse formato de adesivo, né, colado na pele, para a liberação de medicamentos, né? Então, nesse caso aqui, ó, o adesivo, se a gente conseguisse aproximar um pouquinho aqui, a gente vê todo o esquema do adesivo colado na pele, né? Então, eu tenho lá uma nanofibra biodegradável e no meio dessas nanofibras eu tenho o medicamento encapsulado. E aí como que acontece? Quando acontece a variação de temperatura do corpo da pessoa, o medicamento ele é automaticamente liberado, né? Então, ó, a liberação de medicamento, ela depende da temperatura, né? Quanto maior a temperatura, mais medicamento é liberado, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? Bastante interessante também. A gente tem uma outra classe de materiais chamada de materiais termoelétricos, né? O que é um material termoelétrico? É um material que, diante de uma diferença de temperatura, gera uma DDP, né, uma diferença de potencial, um potencial elétrico, ou diante de uma DDP, cria uma diferença de temperatura, né? E aí o artigo, né, óbvio que eu não falei nem falei um pedacinho de nada do artigo, mas é um artigo do ano passado, de 2020, e o nome da revista é Smart Materials in Medicine, né? Que é materiais inteligentes na medicina, e é um artigo de revisão, então é um artigo longo. Eu vou disponibilizar para vocês, caso vocês tenham interesse de dar uma olhada, de salvar. É bem legal, é bem interessante, tem umas coisas bem legais. Bom, gente, é isso. Não quis me alongar muito, mas é para despertar a curiosidade. A gente vê que hoje em dia a gente tem muitas coisas diferentes aí e coisas muito surpreendentes, né, de aplicação de materiais que vão além das coisas que a gente viu na nossa ementa, obviamente. É isso, obrigado, até a nossa próxima aula semana que vem na forma síncrona.